Fala galera, tudo jóia? Professor Rodas na área. Hoje resolveremos uma questão da FUVEST 2021 de termodinâmica. Então deixa aquele teu joinha, se inscreve no canal e vamos embora resolver? Bom galera, a questão fala, um mol de um gás percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama de pressão e volume conforme mostrado na figura, sendo que AB é isobárica, ou seja, a pressão é constante, BC é isocórica, ou seja, o volume é constante, e a etapa CA é isotérmica, a temperatura é constante, tá? Aí ele pede para a gente analisar as afirmativas, e a afirmativa 1 diz que na etapa BC e na etapa CA eu vou ter o gás liberando calor. Vamos lá. Liberar calor, isso implica em calor menor que zero. Bom, como aqui a gente está falando de uma questão de termodinâmica, e aí falamos de calor, diagrama de pressão e volume, aí vamos lembrar aqui da primeira lei da termodinâmica, que é calor igual a trabalho mais ΔU, certo? Então, vamos analisar a etapa BC. Na etapa BC, eu tenho o volume sendo constante, beleza? Então, na etapa BC, a variação do volume não existe, ela vai ser nula. E isso implica que o trabalho vai ser nulo também. Só tem trabalho, lembrando aqui, ó, trabalho é pressão vezes variação de volume. Só tem trabalho se houver variação do volume, tá? Lembrando que essa equação só pode ser utilizada quando a pressão for constante, tá? Quando não for, você faz a área do gráfico. E aí, nessa etapa também, eu tenho a pressão que está diminuindo. Então, eu posso dizer que a pressão em B é maior que a pressão em C, certo? Como a pressão em C é menor, a temperatura, mantendo o volume constante, lembrando aqui, ó, P1, V1 sobre T1, igual a P2, V2 sobre T2. Se você cortar os volumes aqui, vocês vão perceber que a gente vai ter pressão sobre temperatura 1 igual a pressão sobre temperatura 2. Ou seja, elas são diretamente proporcionais. Como a pressão em C é menor, quer dizer que a temperatura em C também vai ser menor, ou seja, a temperatura em B vai ser maior. Tá, mas como ele está saindo de B para C, ele está sendo resfriado. Isso quer dizer que a variação de temperatura de B para C, ela vai ser menor que zero, porque a temperatura em C é menor que em B. Tá certo? Aí, se eu jogar isso aqui na primeira lei da termodinâmica, nós teremos o trabalho que vai ser zero, o ΔU que é negativo, e isso aqui, esse camarada. E esse aqui nos dizem que, de fato, a quantidade de calor vai ser negativa. Isso quer dizer que o gás está liberando calor, certo? Vamos analisar agora o processo CA. Então, no processo CA, o que a gente tem? A gente tem uma isoterma, né? O gráfico que é uma isoterma, transformação isotérmica, ou seja, a temperatura não está mudando, a diferença de temperatura, o ΔT, é igual a zero. No entanto, o que está acontecendo aqui com o volume? O volume está diminuindo. Pressão vezes variação do volume é o trabalho. Isso quer dizer que o trabalho, quando o volume aumenta, o trabalho vai ser positivo. Quando ele diminui, o trabalho vai ser negativo. No caso aqui, eu não poderia usar a equação, certo? Porque a pressão também está variando. Mas eu posso afirmar que o trabalho aqui vai ser negativo. Então, o trabalho de C para A vai ser negativo. Por quê? Porque houve uma compressão, certo? Então, houve uma compressão. Beleza? Como o ΔT não existe, o ΔT é zero, eu posso afirmar que a variação da energia interna também vai ser zero. Só tem variação da energia interna se a temperatura final não for coincidente
não coincidir com a temperatura inicial, tá certo? E no caso, temperatura em C e em A, elas são iguais porque é uma isotérmica. Tranquilo? Então, se o ΔU é zero e o trabalho é negativo, usando mais uma vez a primeira lei da termodinâmica, eu consigo perceber que a quantidade de calor vai ser negativa também. Isso quer dizer que, de fato, o gás está liberando calor. A afirmativa 1 está verdadeira, certo? Na afirmativa 2, é colocado que o módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto na etapa AB quanto na etapa BC. Olha só, ele está dizendo que não é nulo na etapa AB. É nulo? Não é nulo mesmo, não. Aqui o trabalho AB, ele vai ser positivo porque o volume está aumentando. Estou tendo uma expansão do gás. No caso aqui é uma expansão isobárica, pressão constante. Então, trabalho positivo, ok, não é nulo. Só que na etapa ABC, a gente já fez aqui, ó. Na etapa ABC, não existe variação do volume, então o trabalho é nulo sim. Então, a afirmativa 2, ela está falsa, certo? A afirmativa 3 diz que o gás tem sua temperatura aumentada, tanto na etapa AB, vamos lá, a temperatura aumenta na etapa AB, a pressão é constante. Se a pressão é constante, nessa equaçãozinha aqui, ó, você corta a pressão. Volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então, na etapa AB, a temperatura está sendo aumentada? Sim. Porque como o volume de A para B está aumentando, a temperatura vai seguir esse aumento proporcional, já que a pressão é constante. Ok aqui, tá? Beleza o AB. Só que de C para A, a temperatura aumenta? Não. De C para A, eu tenho uma transformação isotérmica. Eu tenho um gráfico, um diagramazinho aqui, ó. Esse gráfico aqui a gente chama de isoterma. Beleza? A temperatura é constante. Nada disso. Então, a afirmativa 3 também está falsa, tá? O que torna a resposta da questão como letra B. Beleza? Valeu, espero que tenham entendido a explicação. Interage, divulga, compartilha. Um abraço, até a próxima.